Olá, queridos, vamos a mais uma breve reflexão deste dia e o tema de hoje é: o pão está disponível, por que não estão comendo? Para isso eu quero ler o que está escrito na Bíblia Sagrada, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo 4, que assim diz: palavras de Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, eu quero apresentar aqui este pão espiritual que o Senhor Jesus está falando, representado pela palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é o alimento que o nosso corpo espiritual, a nossa alma realmente precisam, sob risco de morrermos espiritualmente. Mas vamos lá, se o pão, que é a palavra, está disponível, por que as pessoas não estão comendo? Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas antes eu gostaria de apresentar uma estatística que foi publicada pela Sociedade Bíblica Unida, que alcança mais de 200 países pelo mundo afora. Você sabia que o Brasil detém o ranking mundial de publicadores de Bíblias, a posição número 1 nesta enquete? Pois é, o Brasil é o maior publicador e distribuidor de Bíblias no mundo. Segundo dados estatísticos levantados em 2024, que foi o último disponível, nós somos responsáveis pela publicação e distribuição de mais de 6 milhões de Bíblias completas para países da América Latina, inclusive países de línguas portuguesas e também, principalmente, aqui no Brasil. E isso engloba as Bíblias produzidas pela Sociedade Bíblica do Brasil, por publicadoras independentes e também pelas publicadoras católicas, 6 milhões de Bíblias. E até o presente momento, o Brasil é responsável já pela distribuição ao longo dos anos de aproximadamente 200 milhões de exemplares da Bíblia Sagrada. Isto sem considerar pequenas porções da própria Bíblia, como o Novo Testamento e algumas outras que são extraídas da própria Bíblia. Mas vamos lá, meus irmãos, nós vivemos, apesar disto, num tempo paradoxal. Nós nunca tivemos acesso tão grande, tão abrangente à Bíblia como hoje. E não somente a Bíblia de papel, como eu citei aqui, nós temos aplicativos das versões bíblicas digitais, em áudio, temos estudos, temos a palavra em porções também nestas plataformas, ou seja, a palavra de Deus está literalmente em nossas mãos. O pão, portanto, está disponível. Mas a pergunta que não quer calar e que continua ecoando é: por que as pessoas não estão comendo, não estão se alimentando? Jesus deixa claro que o ser humano, como nós lemos, ele não vive apenas do pão físico, mas da palavra de Deus. Isso significa que existe uma fome espiritual, e essa fome só pode ser saciada quando nos alimentamos das Escrituras. Portanto, o problema não é a falta de alimento, mas é a falta de apetite das pessoas. E eu quero destacar aqui 3 sintomas dos nossos dias que explicam por que tantos cristãos não têm se alimentado da palavra de Deus como deveriam. Em primeiro lugar, pela superficialidade espiritual. Vivemos numa era onde tudo acontece de forma muito rápida, tudo é muito resumido, tudo é curto, e isso contaminou também a nossa vida espiritual. Muitos se contentam com um versículo isolado, um vídeo de poucos segundos, mas não mergulham com profundidade na palavra de Deus. Só que o crescimento espiritual não acontece na superficialidade, acontece na constância e na profundidade, na meditação da palavra de Deus. Em segundo lugar, um outro sintoma muito problemático, o porquê das pessoas não estarem comendo da palavra, é pela distração excessiva. Nunca tivemos tão ocupados e tão distraídos. As redes sociais, as notificações, os compromissos, tudo compete com o tempo que deveria ser dedicado a Deus. Portanto, o problema não é a falta de tempo, é a falta de prioridade. Sempre encontramos tempo para muitas coisas, mas jamais ou pouco deixamos para meditarmos na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Em terceiro lugar, é a própria falta de fome espiritual, que é um terceiro sintoma. Olha, quando alguém está doente, um dos sintomas é o quê? A perda de apetite. Espiritualmente, isto também pode acontecer. O pecado, a frieza espiritual e a rotina sem Deus tiram de nós o apetite, o desejo pela palavra de Deus. E quando não há fome, mesmo com o pão à disposição, queridos, a pessoa não come. Mas hoje há um chamado de Deus para cada um de nós, para o seu povo, para aqueles que amam a Ele, que é voltar à mesa. Voltemos à mesa para nos alimentarmos. Quem se alimenta da palavra de Deus permanece firme, cresce, amadurece e não se abala. Então a pergunta final não é se o pão está disponível, porque ele está.
A pergunta é: você tem se alimentado dele? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa abrir o seu coração para esta palavra e se despertar para esta necessidade urgente de comer do alimento espiritual que vem por meio da palavra de Deus. Eu te amo em Cristo. Até a próxima vez, se Deus quiser. Tchau, tchau.